Eneagrama e Empreendedorismo, porque nós vamos conversar com o Antônio Cordeiro, que é um especialista na área. Eu estou super entusiasmada com esse bate-papo e aqui nós vamos falar sobre o Eneagrama, que é uma ferramenta para a gente conhecer a nossa personalidade, para a gente brilhar ainda mais e para a gente viver no nosso, assim, no maior potencial, assim, viver a vida da maneira que ela tem que ser vivida. Se você não está satisfeito, não está feliz com a sua vida, você não está sabendo ainda do teu potencial, mas o Eneagrama é uma dessas coisas que vem na vida da gente e é como se fosse uma chave, assim, ela abre, ela liberta a gente de tantos paradigmas, de tanta coisa que não serve a gente, que a gente começa a ver e começa a realizar realmente, gente, para que eu estou vivendo isso? Eu posso ser muito mais. E nós hoje vamos colocar ainda uma cereja ainda no topo ainda desse creme de chantilly, que é o Antônio que vai falar sobre o Eneagrama e empreendedorismo. Vamos começar, Antônio? Está Ah, preparado? estou preparadíssimo. Eu tenho certeza. Eu queria começar assim uma coisa mais informal. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como foi que você encontrou o Eneagrama? Como o Eneagrama veio para a tua vida? Ah, não fui eu que encontrei, foi a Enneagrama que encontrou a mim. E foi pela mão de uma brasileira chamada Saloni Atmo. E isto foi há 2009, 2010. Ela veio a Portugal, uma senhora desconhecida, e eu era para ter ido fazer ou ver o que era o curso, mexeu algo comigo, era coach, já nessa altura estava a iniciar a minha atividade de coach, e não deu para ir. E na semana seguinte eu tive um convite para um treinamento particular que ela ia dar e fui só fui por simpatia, sabe? Achei que não ia acrescentar nada e então levei um banho assim de uma água fria e quente e cheirosa e, para mim e que mudou a minha vida, não é? Ah, que maravilha, que história linda. O Eneagrama, quando vem, é avassalador, realmente. Eu também fiquei muito apaixonada. E foi perto da tua época, viu, Antônio? Porque foi lá na Universidade de São Francisco, na Universidade Estadual de São Francisco, a San Francisco State University, lá na Califórnia, e foi por aí, por essa época também, 2010, por aí, por essa época. E Muito foi bom. avassalador também. Eu tenho que te dizer que algumas pessoas aqui da sala já têm o conhecimento do Eneagrama e essa sala está aqui semanalmente falando sobre Eneagrama. Antônio, quando foi ou Sim, sim. como foi que você começou a fazer essa análise dessa junção entre Eneagrama e empreendedorismo? Como foi que você viu essa combinação e começou a trabalhar isso? Há cerca de 5 anos que se deu exatamente a questão da junção. Eu estive na associação, portanto, fui membro da direção nacional de uma associação muito importante em Portugal, que é a Associação Nacional de Jovens Empresários. E, portanto, sempre estive muito ligado a essas questões de empreendedorismo. E houve um dia que eu fui fazer uma palestra a um centro de negócios em Lisboa, e nesse centro de negócios aparece um jovem que vem ter comigo e diz: eu não sabia que havia Enneagrama em Portugal. Eu já fiz alguma coisa ligada ao Enneagrama no Brasil. E será que dá para falarmos? E foi ali o começo de uma grande, além de uma grande amizade atualmente, também pronto, nesse contexto de integrarmos as duas coisas. Ele chama-se Luís Matos Martins, é um grande especialista, eu diria mesmo, talvez um dos maiores especialistas, se não o maior, em empreendedorismo em Portugal. Tem uma empresa chamada Territórios Criativos e desde essa hora nós começámos a colaborar e dissemos logo nessa altura que iríamos, e seria muito interessante de fazermos um livro sobre isso. E esse livro saiu há cerca de 2 anos, portanto, em que o Luís entra mais com a parte do empreendedorismo e eu com a parte, portanto, do Enneagrama, e temos colaborado muito em muitas ações, em muitos eventos, em muitos treinamentos
tem havido sobre, portanto, na área do empreendedorismo, eles incluem também então a informação sobre o Enneagrama. Certo. Como é que o Eneagrama pode ajudar os empreendedores? De uma forma geral, o Enneagrama, a meu ver, ele cria sempre impactos no nosso próprio conhecimento, no conhecimento de nós mesmos. Eu utilizo muito, fundamentalmente, o Enneagrama para mim é para o despertar. Portanto, há um início que é para o despertar das pessoas ou abrir a possibilidade da pessoa olhar para dentro, que é uma coisa ao início que é difícil. Há ainda, pelo menos por aqui em Portugal, há muito ceticismo em relação à capacidade de olhar para dentro. E o Enneagrama acaba por facilitar muito essa possibilidade de olhar para dentro, como fazer um passeio. Eu costumo dizer um passeio que, na vez de ser para fora, como é normal fazer um passeio, é um passeio que você vai fazer para dentro. E com esse convite a pessoa acaba por nos seguir e começa a olhar para dentro. Então, em termos dos empreendedores, a coisa também começa por aí, a olharem para dentro. Quem sou eu como empreendedor? E começa também por um outro aspecto que é o que é isso do empreendedorismo? Porque o empreendedorismo pode ter, digamos, diversas compreensões. A nossa compreensão e a do Luís, ela está muito bem firmada como uma forma inconformada de olhar para o mundo. E essa forma inconformada de olhar para o mundo vai-me levar a empreender, porque eu quero fazer algo, eu quero mudar algo. E para começar a mudar, eu primeiro que tudo tenho que mudar em mim. E é aí que o empreendedorismo começa. Até porque o Enneagrama depois aponta-nos para 9 grandes visões do mundo. Então, uma dessas é a nossa visão, que pode ser diferente da visão de outras pessoas, de outros empreendedores, ou potenciais sócios, ou potenciais investidores. E, portanto, se nós nos conhecermos todos, vamos respeitar muito mais uns aos outros e vamos tornar muito mais fluida essa relação entre os empreendedores e dentro das próprias empresas. E não só empresas. Quando eu digo empresas, podem ser também associações, até mesmo em organismos de Estado, em organismos locais, que são os locais que nós consideramos que são os locais mais difíceis de empreender, porque têm demasiadas regras. Sim, e daqui a pouco nós vamos ouvir as perguntas de vocês. Vamos já ouvir, só estamos fazendo aqui uma pegada, uma entrada aqui para o Antônio, falar um pouco mais sobre o trabalho dele no Enneagrama e empreendedorismo, e daqui a pouquinho nós vamos ouvir as perguntas de vocês. Antônio, como poderia ser facilitado esse caminho de crescimento para o empreendedor através do Enneagrama? Tem que ser sempre esse conhecimento de nós próprios, de cada um, do empreendedor, da pessoa. Esse caminho começa sempre por aí. Era como eu dizia há pouco, é quem sou eu como empreendedor. E no nosso livro é isso que nós analisamos. Depois de uma parte inicial em que nós explicamos portanto, qual é a nossa visão de empreendedorismo, depois nós vamos, em relação a cada um dos tipos de personalidade, nós vamos explicar características fundamentais portanto, de cada um dos tipos, como aspectos que são mais relevantes, e depois vamos tocar em relação a características na aprendizagem das características empreendedoras mais relevantes, como, por exemplo, a característica de cada um dos tipos na liderança, como é que cada um dos tipos comunica, como é que cada um desses tipos toma decisões, como é que trabalha em equipa. Pronto, fundamentalmente estas áreas que nós elegemos, estas 4 áreas, que devem ser estudadas para cada um se conhecer a si próprio e para conhecer depois a sua equipa ou os seus sócios, quem trabalhar, portanto, no próprio ecossistema. Perfeito. Será que alguém tem alguma pergunta? Falando na prática, uma pergunta pessoal, porque nós temos aqui todos os empreendedores aqui estão com os microfones. Alguém está preparado com alguma pergunta para o Antônio? Eu gostaria de perguntar. Antônio, muito bem-vindo. Obrigado por você
estar com a gente aqui. Cíntia, também obrigado, todo mundo que está ouvindo. Eu tenho uma dúvida que é com relação ao empreendedorismo tipos, né? Então, se, por exemplo, eu fosse o tipo 7, qual que é a minha dificuldade para eu empreender hoje em dia, caso eu seja um tipo 7, por exemplo? Ok, Alan, obrigado. Obrigado pela questão. Então vamos diretamente ao tipo 7. Se tivesse aqui o meu co-autor Luís Matos Martins, seria ainda mais fácil porque ele é do tipo 7. Mas como eu digamos, já estou treinado com o Luís, o tipo 7, o pedido de informação sobre o tipo 7, talvez facilite. Uma indicação prévia. Nós descobrimos durante o trabalho na concepção do livro que havia dois tipos de personalidade que eram altamente empreendedores, havia dois tipos de personalidade que não eram nada empreendedores e o restante era intermédio, digamos que era o mais normalizado. Um dos tipos que mais empreende é o tipo 7. O outro tipo que também empreende muito é o tipo 3. Okay? Aqueles dois tipos, já agora por curiosidade, os dois tipos que têm bastante dificuldade em empreender, eu não estou dizendo com isto que não haja empreendedores desse tipo, há obviamente todos, mas aqui sentimos que pelo menos aqui na investigação que nós fizemos havia menos. É o tipo 1 e o tipo 6. Bom, em relação ao tipo 7, o tipo 7 não tem propriamente dificuldades em relação a ser empreendedor, porque ele é muito entusiasta e então, como um novo projeto, que é sempre o empreendedorismo, o 7 tem alguma facilidade própria em avançar para isso. Agora, a dificuldade pode surgir, é um 7 com uma asa 6 muito forte, portanto uma influência muito grande do tipo 6, e aí sim, aí pode ter alguma dificuldade. Mas normalmente o tipo 7 adora tudo o que tem a ver com o empreendedorismo, que é algo de novo, é uma nova experiência, são novas pessoas, são novos projetos, são novos produtos, são novos serviços, e isso é muito atrativo para o tipo 7. Não sei se respondi de acordo com o que o Alain gostaria, mas aguardo o seu feedback. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos os líderes, todos os ouvintes também. Vou continuar ouvindo aqui vocês, tá? Obrigado. Obrigada, Alain. Obrigado. Mais alguém que tem uma pergunta já pronta? Vamos ver se tem mais alguém que quer aproveitar. Então eu vou fazer, enquanto você pensa aí, eu vou fazer. Antônio, o tipo 3 é mais encontrado como empreendedor? Em números, em quantidade de números, você diria? Sem dúvida. Como disse, o tipo 3 e o tipo 7 são muito mais dados em empreendedorismo do que qualquer outro tipo. Obviamente, e voltando a sublinhar o que você disse muito bem, há aspectos que influenciam, obviamente, que influenciam também em relação a isso. O aspecto biológico, o hereditário, o meio em que a pessoa está, ou a família, obviamente que sim. Aliás, você sabe das teorizações do Henrique Corbera, tanto quanto sei, da bioneuroemoção, e tudo isso vai ter um aspecto muito relevante em relação ao empreendedor. Ainda assim, e indo para a tipificação, e, portanto, para os tipos em termos gerais, o tipo 3 tem realmente uma facilidade muito grande porque ele já de si é muito empreendedor em termos gerais. É uma pessoa que gosta de empreender e nesses aspectos ele é muito semelhante e muitas vezes quando trabalhamos tipos parecidos no Enneagrama, o 3 e o 7 têm coisas realmente muito parecidas. A começar por uma fundamental e que é absolutamente necessária para se avançar, para um empreendedor avançar logo de início, que é o otimismo. Eles ambos são muito, muito otimistas. Então isso vai facilitar muito, porque eles veem muito mais facilmente aquilo que vai poder correr bem num novo projeto do que aquilo que vai correr mal, que normalmente está mais noutros tipos de personalidade. Então eles têm essa, digamos, essa energia já muito desenvolvida e ficam muito atraídos por novos projetos. Quer o 3, quer o 7. Muito bom, Antônio. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Então, avança, tem uma pergunta? Sim, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente.
Antônio, eu gostaria de saber sobre o tipo 1 como empreendedor. Como eu não sei se eu entendi mal, mas você fez um comentário que ele poderia ser um dos mais difíceis de empreender. E aí eu pergunto, por que Certo. ele seria mais difícil de se tornar um empreendedor? E qual a melhor forma para que ele alcance esse objetivo de um Ok, bom empreendedor? muito bem. Obrigado, mano. Obrigado. Bom, realmente o tipo 1, a par com o tipo 6, como indiquei, tem realmente essa dificuldade. A questão está. A questão tem a ver com a gestão do caos, talvez. O tipo 1, vamos ver, por outras palavras. O tipo 1, tido como. Ele gosta ele gosta de tudo muito certinho, muito arranjado, que as coisas estejam devidamente organizadas. No empreendedorismo, o empreendedor tem sempre que lidar com aspectos muito caóticos. No arranque de um novo projeto, de uma nova ideia, de uma nova empresa, de um novo produto, de um novo serviço, há toda aqui uma componente caótica com que tem que lidar. E isto é muito. Normalmente é bastante complicado para o tipo 1. Eu, da minha experiência como coach em corporações, o que tenho muitas vezes apanhado é que os tipos 1 são muito atraídos pelo departamento de qualidade das empresas. E porque nesse departamento de qualidade há normas ou são grandes definidores de normas. Todos aqueles aspectos ligados ISO portanto, às normalizações, isso é algo que o tipo 1 gosta muito, porque as coisas estão muito bem acertadas. Isso no empreendedorismo é difícil, porque estamos a avançar, estamos a começar algo de novo e normalmente um novo projeto nunca vai ser aquilo que inicialmente está, digamos, que a ideia inicial do empreendedor pensou que era por ali. Há sempre ajustamentos. Ainda há coisa de 2, 3 semanas tive a dar mentoria para empreendedores num concurso de Portugal, e isso foi das coisas mais faladas por todos os mentores em relação às pessoas que tinham os projetos, que é: não pensem que o vosso projeto vai ser exatamente, a vossa ideia vai ser exatamente o que tem aí, porque tem que ajustar consoante o mercado e consoante a informação vos chegar para ajustarem portanto, esse projeto àquilo que, digamos, que o mercado necessita. Isto é complicado no tipo 1. Agora, a segunda parte da sua questão é como é que vamos fazer para dar suporte ao tipo 1 para isso. Primeiro, há uma coisa fundamental, geral, em relação ao tipo 1, que deve ter em conta. O tipo 1 tem digamos, um tónus muscular e tem uma tensão do próprio tipo. É mais tenso, normalmente mais tenso que qualquer outro tipo de personalidade, por causa dessa necessidade da perfeição. Portanto, ele leva a processos de maior rigidez. Uma coisa fundamental em relação a isso, que também serve para quem não é empreendedor, obviamente, tem a ver com rir. É muito bom, é muito terapêutico para todos nós, mas muito mais para os tipos 1, que assistam shows de stand-up comedy, que vejam filmes para se poderem rir, que estejam com pessoas que se possam rir, que vão a locais onde se possam rir. Isso é fundamental para essa descontração. Olhar o mundo de uma outra maneira. Ou seja, personalidade, enneagrama da personalidade, que é o que nós trabalhamos. Personalidade vem da palavra persona. E como devem saber muitos de vós, ou espero que todos, persona está ligada à palavra grega, ou a tradução, digamos, dessa palavra persona é máscara. Então, no fundo, qualquer um dos tipos de personalidade não é exatamente aquilo que mostra, é exatamente ao contrário. Então, aqui no caso do tipo 1, toda essa rigidez e toda essa necessidade de perfeição é porque aquilo é um auto-engano. E é este auto-engano que o tipo 1 vai ter que trabalhar para compreender que no fundo não necessita de ser assim para o seu próprio processo de crescimento.
depois, em termos mais específicos, esse processo de crescimento vai fundamentalmente em relação às linhas que saem do tipo 1, nomeadamente ao ir para o tipo 7, para essa capacidade de perceber que há múltiplas formas de fazer as coisas e não uma apenas, e a rigidez de ter uma. E com isso ele vai ter a capacidade depois de se deslocar do tipo 1 para o tipo 4, e no tipo 4 vai buscar a criatividade, vai buscar toda a capacidade estética, todo o romantismo que é necessário muitas vezes no projeto. Isto é algo que ao tipo 1 por vezes lhe custa. Se ele ir diretamente do tipo 1 ao tipo 4, ele irá, mas irá num certo stress, irá numa confusão de emoções. Portanto, tem que ser disciplinado no sentido de ir para esse tipo 4, que é uma abertura de espírito, é como que uma abertura da alma e uma aceitação que ele pode ir, e que pode haver diversas formas para fazer a mesma coisa, que é algo que é muito difícil muitas vezes para o tipo 1. Entendi. Obrigada. Ok, obrigado também. Muito esclarecedor, Antônio. Gostei muito do que você falou. Eu quero saber se tem alguém mais que tem uma pergunta para fazer diretamente para o Antônio. Vamos lá, Gleice. Olá! E hoje, aprendendo com o Antônio, um tema interessantíssimo, Antônio. Então, assim, para você me apresentar um pouco, eu sou a Gleice, eu sou terapeuta, e parece até que o Alan estava perguntando de mim, porque eu sou o número 7 também. E a minha pergunta seria o seguinte: existe algum tipo de área específica para que o número 7 seja mais indicado para um número 7? Ou o número 7 tem essa, como você falou, o número 7, o número 3 já tem essa perspectiva de maior flexibilidade com qualquer tipo de área para empreender? A sua questão é se o tipo 7, quais as áreas que o tipo 7 poderá empreender melhor, ou se ele empreende facilmente em todo o tipo de áreas de atividade. É isso? Exatamente, perfeito, isso mesmo. Gleice, há aqui uma questão fundamental em relação ao tipo 7, porque tem a ver com a sua motivação profunda, e ao conhecermos o Enneagrama, ela deixa de ser profunda, ela deixa de ser inconsciente, mas continua profunda, só que nós puxamos-la mais para o consciente, e que tem a ver com ser feliz e divertir-se. Então isto vai indicar diretamente qual o tipo de empreendimentos que o tipo 7 se vai sentir realmente, como aqui dizemos, como peixe na água. Então, se empreender em projetos em que se sinta verdadeiramente feliz, e esses projetos podem ser de qualquer área, mas tem que ser algo que seja leve, que seja atrativo, que seja colorido, algo em que realmente o tipo 7 se sinta bem. Às vezes eu já tenho conhecido alguns tipos 7 que é muito interessante, porque eles são empreendedores de arranque de projeto. Eles gostam de criar o projeto, de criar a ideia, de criar o produto, mas não depois de o desenvolver, porque isso já tem que aprofundar. Então, isso é um crescimento que o próprio tipo 7 tem que trabalhar. Portanto, no fundo, para si mesmo, para ter a capacidade de desenvolver a sua profundidade, que é um movimento, podemos ver, um movimento do 7 para o 5. Contudo, muitos deles, ou vários deles que eu tenho notado, quando esse projeto atinge uma dimensão interessante, em que as coisas já têm a partir dali que ir mais para fundo, eles vendem a empresa. Porque vão fazer outro projeto, ou entretanto já têm outro ou outros projetos. Eu conheci um empreendedor que o que ele fazia era arrancar com projetos novos e vendê-los. Está ótimo. E ele sentia-se e sente-se perfeitamente feliz. Ele diz que tem muitos filhos e que eles andam espalhados e que muitos deles já nem os conhece. E é exatamente isso. Okay? Então, esta adequação a eu sentir-me bem, a eu sentir-me confortável, é muito interessante aqui no tipo 7 de vermos esse aspecto espelhado em relação a isso. Não quer dizer que todos os tipos 7 não aprofundem os seus projetos ou as suas empresas. Claro que sim. Aliás, vimos já há dias de muita profundidade em termos práticos,
o nosso o mega empreendedor da Virgin a arrancar com um projeto de altíssima profundidade. Neste caso não é profundidade, mas para o espaço. Mas obviamente que tudo o que está ali são aspectos de muita profundidade, e ele, como tipo 7, é ele que digamos que se motiva e que vai para a frente e que avança com tudo aquilo e aprofunda-o. Portanto, não podemos fazer aqui estereótipos a dizer que os tipos 7 não aprofundam os projetos ou algo disso. Não. Cada qual, e como falámos há pouco, a parte digamos, biológica, hereditária e do meio vai ter influências depois no comportamento, e há obviamente pessoas também que têm essa capacidade para aprofundarem mais e que se vão ligar a projetos mais profundos. Gleice, não sei se respondi a você. Sim, Antônio, gratidão. Você me deu aqui uma ideia perfeita. Gratidão, querido. Muito obrigada. Ok, muito obrigado também. Maravilhoso, muito bom, né? Muito bom. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Cíntia, Opa, pode. eu queria fazer uma pergunta que talvez tenha relação com a base do Enneagrama. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é como a gente encontra o nosso tipo com a maior assertividade possível. E aí eu sei que você é especialista também, Cíntia, e queria saber se é uma consulta ou se a gente pode fazer isso de uma maneira passiva ou a gente pode fazer com você. E a segunda pergunta é: o que determina a característica da personalidade? Ou seja, é algo que nós já nascemos, é algo que nós adquirimos ao longo da infância, ou tem a ver com a soma de outras coisas que pudessem interagir e aí provocar um ponto principal? Porque eu sei que o Enneagrama tem pontos principais, né? Ou seja, um número principal da pessoa, mas outros números podem influenciar também ou fazer parte da vida daquela pessoa. Por favor, Antônio, por favor. Ok, muito bem, Alan. Então, assim, há várias técnicas em relação à primeira, aquilo que nós chamamos de tipificação. Em relação à primeira, há várias técnicas. Duas escolas clássicas em relação ao Enneagrama, uma do lado do Pacífico, zona de São Francisco, muito influenciado pela Universidade de Stanford em Palo Alto e pela Universidade de Berkeley. Aí há uma escola chamada a Escola de Tradição Narrativa, de duas grandes autoridades, uma já falecida, duas grandes autoridades do Enneagrama, uma é Ellen Palmer, já está velhinha, reformada. Ela hoje mesmo fez o encerramento da Conferência Global de Enneagrama online que decorreu e organizada pela Associação Internacional de Enneagrama. E a outra pessoa que portanto, era um sócio dela, digamos assim, um psicólogo de Palo Alto, o Dr. David Daniels. Eles têm uma técnica própria, que é a técnica da entrevista. Depois há uma outra escola que é do lado Atlântico, na área de Nova York, que é do The Enneagram Institute. Também eram duas pessoas, uma já faleceu também, o tal Sr. Don Rizzo, e o outro que é o Russ Hudson. Eles têm uma outra técnica que é através de um questionário de cerca de 150 perguntas e que nós vamos respondendo e que nos vai dar a indicação, a probabilidade de qual é o tipo. Quer num, quer o outro são absolutamente sustentáveis, digamos assim, a forma como é feito. Eu, pessoalmente, sou certificado pela Escola de Tradição Narrativa, portanto, de São Francisco, porque gosto mais do sistema da entrevista. É uma entrevista de cerca de 1 hora, em que eu não vou dizer à pessoa, aliás, isso é absolutamente antiético, nós dizemos qual é o tipo de personalidade da pessoa. Cada pessoa deve ter direito ao seu momento uau, em que nota que há qualquer coisa que muda na pessoa quando ela percebe o seu tipo de personalidade. Uau, eu sou isto. Por vezes com algum choque relativamente a isso. No início há ali uma fase, muitas vezes, que é eu sou isto e não me estou nada a sentir bem por já sentir que sou isto. Mas nem sempre é assim, mas muitas vezes já há esse período de choque, até que há uma integração, e nessa integração há depois um exagero, que é uau, eu sou este tipo e este tipo deve ser o melhor tipo de todos. Mas, independentemente disso, no final dessa entrevista,
nós damos 2, 3, no máximo 4 tipos em que a pessoa se vai centrar para verificar se são aqueles que têm mais probabilidade. Ou, eventualmente, também qualquer um dos outros tipos que possa não estar nessa indicação, mas normalmente está nesses 2, 3 ou 4 que estão aí, e depois fazemos um segundo encontro em que a pessoa tira dúvidas, já verificou qual é o tipo, já lhe mandámos alguma informação anteriormente sobre os diversos tipos, e a pessoa vai verificar qual é que deverá ser o seu tipo e tiramos, portanto, essa dúvida. Eu considero que aí é mais rica essa capacidade direta na entrevista de garantir um maior sucesso no apoio à pessoa. Não é o maior sucesso na indicação de qual é o tipo, é no apoio a essa pessoa que está a verificar o seu tipo, para ela verificar portanto, qual é o seu. Isto não é quer para um sistema, quer para outro, portanto, no outro do teste, não é absolutamente garantido que a pessoa consiga saber o seu tipo de personalidade, garantidamente, que não haja dúvida nenhuma. Não, por vezes erramos. Não quer dizer também que a pessoa não esteja a responder, quer nas perguntas nessa entrevista da Escola de Tradição Narrativa, quer no Enneagrama Instituto, que ela esteja a responder, ou melhor, que não esteja a responder corretamente àquilo que lhe estão quando digo corretamente é com verdade, a pessoa sentir que está a responder com verdade. Está com certeza, só que muitas vezes a pessoa é a primeira vez que está a observar-se a si próprio e ser confrontada com aquele tipo de perguntas que não são nada complicadas, digamos assim, mas que mesmo assim podem, de certo modo, a pessoa pode não estar familiarizada com o tipo de perguntas que se fazem e está a responder aquilo que acha, mas como não se conhece muito bem a si próprio, está a responder de uma forma que depois pode ter influência no seu próprio conhecimento. Se a pessoa continuar, digamos, a desenvolver um trabalho de Enneagrama e a querer saber mais, e normalmente é isso que acontece, ela vai perceber que pode não estar tipificada da forma mais correta e depois acaba por chegar lá. Mas eu já tive casos de demorarem cerca de 2 anos. Mas claro, isto são casos muito extremos. Por vezes eles aparecem num tipo de personalidade tem por tendência a duvidar bastante de si próprio, até dos outros, e então, ao duvidar, vai duvidando sempre se será esse tipo, mas pode acontecer em relação a todos os tipos. Concluindo, há estas duas grandes escolas. Poderá haver também outras técnicas. Há uma outra senhora também da Califórnia, também de São Francisco, chamada Ginger Lapid Bogdan, trabalha muito na área corporativa, e a Ginger lançou há pouco tempo um livro sobre tipificação muito, muito interessante, já muito avançado sobre isto, mas que por vezes se torna um pouco mais difícil nós trabalharmos todos esses aspectos, porque as pessoas querem tipificar e não têm tempo para estar ali um dia ou meio dia ou a ler um livro. Portanto, daí esta simplificação em relação à entrevista e ao questionário, portanto, das outras perguntas no questionário. Isto em relação à primeira, para encontrar o tipo. Em relação à outra, Alan, essa é a pergunta do $1 million question. Essa é a pergunta do 1 milhão de perguntas. Há realmente uma celema muito grande entre se nós já vimos com uma informação prévia relativamente ao nosso tipo de personalidade, se digamos que com o decorrer da primeira infância, o desenvolvimento da adolescência, se vai definir aí. Há teorizadores que defendem quer um lado, quer o outro. Eu sou um tipo 9 e como o tipo 9 normalmente as características são do consenso, eu acho que os dois têm razão em determinados aspectos. Por vezes, eventualmente será de uma forma, por outros será de outra. Em termos da ciência, do suporte em relação a isto, têm sido feitos alguns estudos, nomeadamente com gêmeos verdadeiros, para verificar porque é que eles estão ali os dois da mesma idade, estão no mesmo ambiente intrauterino, depois tanto fora do útero, e normalmente, ou
neste caso sempre, porque em nenhum estudo se apanhou gêmeos verdadeiros com o mesmo tipo de personalidade. E isto é um pormenor muito interessante em relação a isso. Inclusivamente, eu vi já há algum tempo um estudo em que apontava em que a mãe, depois das crianças, ela sabia qual era um e qual era o outro. Portanto, eram dois rapazes, dois meninos, mas ela sabia depois qual era um, em termos de personalidade, qual era um e qual é o outro, porque havia um que queria estar sempre, estava na barriga dela, mas queria estar sempre por cima. Podia andar às voltas, mas depois vinha para cima. E o que é muito interessante é que quando ela explica que quando foi o parto, esse que estava por cima e que estava mais afastado da abertura, foi para baixo e quis ser o primeiro a nascer. Portanto, havia aqui, e neste caso, é um tipo de personalidade, digamos, mais impactante, enquanto que o outro é de um tipo de personalidade, digamos, mais calmo, mais sereno. Portanto, aí parece que já havia uma predisposição. Agora, há outros casos em que dá a sensação que é o próprio ambiente que vai influenciar, durante o próprio desenvolvimento da criança, que vai influenciar em relação à personalidade que a criança acaba por adquirir e que normalmente, digamos, ficará completa nas meninas cerca dos 17, 18, 19 anos e nos meninos 21, 22, 23. Nós homens somos um pouco mais lentos e levamos isso um pouco mais de tempo. Olha, Antônio, você me ajudou muito, muito mesmo. Eu agradeço demais, porque essa pergunta número 2, que é o que determina um tipo, ele está muito presente na minha vida, porque eu tenho filhas gêmeas e Uau. elas são bivitelinas, ou seja, elas não têm a mesma genética básica, Certo. né? E elas são completamente diferentes, tendo as mesmas condições. Porém, desde o útero, uma delas, que é a mais agitada até hoje, que é a mais que gosta de se aparecer, que fala mais, que se expressa mais, ela já era agitada nos ultrassons. E a gente percebia isso, a gente já sabia a posição. Então, quando ela nasceu, ela continuou com essa personalidade. E a outra calma, serena, analista. Então, eu fico imaginando o quanto de genética ou espiritualidade isso pode trazer para determinar um tipo, né? E obviamente que o estado em que a criança se encontra, a cultura, as crenças impostas pelos pais e condições externas também vão influenciar isso, né? Mas uma parte muito forte que eu tenho percebido é que já está determinado alguns pontos importantes na vida dos gêmeos, que aí então demonstra, né, que já nasce com isso e já está preparado de alguma forma, de algum meio. Sim, Alan. Aliás, você fala do ponto de vista espiritual. É uma área que eu gosto muito e já algumas vezes me tenho interrogado sobre esses aspectos também. A área é uma área, a área que eu sigo, digamos que é uma área um pouco radical. Ela chama-se um curso em milagres. E aí nós aprendemos que the script is written, o roteiro está escrito. Então, de acordo com essa orientação, o roteiro está escrito. Já sabemos, já vimos com uma pré-determinação. Mas, mesmo assim, eu fico aberto à possibilidade do roteiro estar escrito em várias dimensões, digamos assim, simbolicamente, e da pessoa poder passar para uma outra dimensão que pode modificar em alguma coisa relativamente à personalidade, porque, no fundo, a personalidade, como disse, como vimos e falei há pouco, é uma mentira, é uma máscara. E, portanto, como tal, ela está lá para, de certo modo, nos estar a enganar, que não somos verdadeiramente aquilo. Obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Essa pergunta é muito boa mesmo, Alan. Essa pergunta aí
que em inglês é o famoso nature and nurture, or nurture, né? Ou seja, é a natureza ou é o seu desenvolvimento que está determinando aí a tua personalidade? Esse é um papo muito bom, realmente. Na verdade, É a galinha. É a galinha é e o o ovo, ovo, é Cíntia. o ovo ou a galinha? Exatamente, exatamente. Gostei que você falou da parte da espiritualidade também, me interesso muito, viu, Antônio? Eu gosto muito disso, mas mesmo assim, realmente, não tem como determinar. Se nós pararmos para pensar, né, um ajuda o outro, um está conectado com o outro, e é o ser humano é isso, é essa complexidade de coisas que existe entre a gente, é a nossa espiritualidade, o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional, e fica realmente difícil de determinar uma coisa diante de um ser, como situações ilimitadas aí de vertentes que a gente pode pensar e seguir. Por isso que essa pergunta realmente foi muito boa do Alan. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta direta para o Antônio. Fica à vontade, esse é o momento de perguntar. Posso Vamos lá. perguntar? Claro, por favor. Boa noite a todos. Eu me chamo Lucy, sou gaúchinha aqui falando do Rio Grande do Sul e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o Antônio. Antônio, se estes perfis, se é que eu posso chamar assim, eles são aplicados ao empreendedorismo, eu também posso aplicá-los na educação? Lá, Lúcia, obrigado. Obviamente, nós somos o mesmo tipo de personalidade em qualquer circunstância. E era, por acaso, ainda bem que fala, porque era uma questão que gostava de esclarecer, se houver essa dúvida em algum de vós, ela fica esclarecida. Nós temos o mesmo tipo de personalidade, de acordo com o Enneagrama, toda a vida. A personalidade está ligada à motivação. E, portanto, há 9 grandes motivações e uma dessas motivações é a nossa principal motivação. Ou seja, nós temos todas as motivações, todas as 9, mas há uma que está exagerada. E até pode estar assim, então, mas se uma está exagerada, eu vou captá-la muito, muito facilmente. Não. É normalmente aquela que eu tenho mais dificuldade. Porquê? Porque eu uso essa estratégia, que é essa estratégia que eu utilizo quase sempre, e utilizo-a tanto que ela fica muito inconsciente. Então ela torna-se difícil de nós captarmos muitas vezes, nem todos temos essa dificuldade, mas muitas vezes torna-se, exatamente porque nós a utilizamos sem nos apercebermos e ela fica muito, muito inconsciente. Então, o trabalho inicial que nós temos que fazer para a definição do tipo de personalidade tem a ver com trazer ao consciente um processo que está inconsciente. E neste caso aqui é um processo ligado a essa motivação. Para o tipo, neste caso para o tipo 1 é ser perfeito, para o tipo 2 é necessidade de conectar com os outros, para o tipo 3 é a necessidade de vencer e ser reconhecido, para o tipo 4 é ser único e original, diferente, para o tipo 5 é a necessidade de conhecimento, para o tipo 6 é antecipar e precaver-se, para o tipo 7 é ser feliz e divertir-se, para o tipo 8 é força, poder e controle, e para o tipo 9 é harmonia. Então, todos nós temos um pouquinho de tudo isto. Isto é a condição humana na sua globalidade, mas há uma delas que é fundamental e que nos toca mais fortemente, e depois nós acabamos por ver que é isso. E isso é como as velas, eu costumo dizer que é como as velas de um veleiro, de um barco. As velas são extraordinárias para nos levar, se nós tivermos manobrá-las e as colocarmos ao vento e soubermos essa manobra para as colocar para elas nos levarem, mas também pode destruir o barco e pode partir todo o barco se nós não soubermos. Então é essa motivação, de qualquer modo, que é fundamental na definição do nosso tipo de personalidade. Obrigado, Lucy. Obrigada, muito obrigada. É muito boa pergunta essa, realmente, porque o Enneagrama ele está sendo muito bem explorado em várias áreas, né? Autoconhecimento é a
o primeiro que vem, né? Crescimento pessoal, economia, sociedade, educação, a família, o casal, a filosofia, a espiritualidade, reinvenção e desenvolvimento profissional. E aqui, excelente exemplo disso, veio o Antônio hoje falar aqui do trabalho dele de Enneagrama e empreendedorismo, que é a área que ele atua, e que isso é maravilhoso. Quero saber se alguém tem alguma pergunta para o Antônio. Os tipos 3 estão caladinhos. Os empreendedores tipo 3, eu estou assim me perguntando onde estarão eles, né, Antônio? Pois é, pode não estar, pode não haver empreendedores do tipo 3 aqui. Não Tem. sabemos. Tem. Você quer fazer uma Tem? pergunta, querida? Então, gostaria de fazer mais uma pergunta. Antônio, em relação ainda ao Sim. Enneagrama, as personalidades se definem, né, de 1 a 9, não é isso? E aí eu pergunto para Certo. você, quais as principais características de cada um empreendedor, tipo 1, 2, tal, 3 e por aí vai? Quais as principais características dentro do empreendedorismo? Olha, mano, vamos ter aqui, você vai ter que fazer aqui uma negociação com a Cíntia. Vamos ter aqui 2 horas para lhe responder. É que são muitas, sabe? Dá para citar uma, tipo uma de Dá, cada Por um? favor, dá. pode seguir todas. Opa, assim o Antônio vai ter que voltar aqui. Não, a próxima que voltar eu gosto muito desta área do empreendedorismo, mas aquela área que me atrai profundamente é a área da espiritualidade ligada também ao Enneagrama, mas de uma outra, de uma outra forma. Mas estou sempre aberto a voltar, obviamente. Olha, mano, vamos lá ver, em termos de características fundamentais que consiga assim indicar-lhe logo de início. Vamos então começar pelo... Eu vou começar pelo tipo 8, que é o primeiro dos instintivos. Como sabem, ou quem não souber fica com a ideia, há três grandes inteligências. Há uma inteligência instintiva, são pessoas mais ligadas ao fazer. Temos o tipo 8, o tipo 9 e o tipo 1. Depois há uma inteligência emocional, pessoas mais ligadas ao sentir. E então temos o tipo 2, 3 e 4, e depois mais ligadas, portanto, uma outra inteligência, que é a inteligência mental, mais ligadas ao planeamento e ao pensamento, e portanto à racionalização, que são o 5, o 6 e o 5, o 6 e o 7. Bom, em relação a estes instintivos, portanto, têm como base estes três, fundamental para todos, que tem a ver com o fazer, com o agir. E tem uma noção muito elevada de justiça, todos eles. Agora, há diferenças, obviamente, em cada um. O tipo 8 gosta de projetos grandes. Tudo o que for em grande é muito importante. Porque a motivação que está lá, a força, poder e o controle, demonstra-se através de obras muito grandes. Se levarmos a um chefe, digamos assim, que seja do tipo 8, uma ideia de negócio, a dizer, está aqui uma pequena ideia, mas muito interessante. Isto não lhe vai interessar. Nós podemos levar exatamente a mesma ideia e dizer, está aqui uma ideia extraordinária que vai mudar o mundo. Isso já vai contar. É a mesma ideia, mas está apresentada como algo grande. Então esta é uma característica em relação ao tipo 8, que gosta de projetos em grande. Já no tipo 9, o tipo de projetos ou de características que tem o tipo 9 é que têm que ser projetos harmoniosos, em que se ouçam as pessoas, em que se possa ouvir, em que se dê a palavra a todos, em que haja consensos, mesmo até a forma de liderar de um tipo 9 é uma forma de liderar por consenso, procurando não ferir a suscetibilidade de ninguém. Isso é fundamental em relação ao 9. Em relação ao tipo 1, e dado que o perfeccionismo, digamos que é a palavra-chave do tipo 1, tem a ver com projetos, digamos, mais rigorosos, em que
as ações, portanto, continuamos a ter essa questão da ação em que põem as coisas, acionam as coisas de uma forma muito correta, sentindo que só há uma maneira certa para fazer as coisas, normalmente sempre indicado muita inflexibilidade em relação à forma como empreendem, ao rigor que colocam nas coisas, e há empresas que são fundamentais em relação a isso. Há empresas com, digamos, ou projetos com pouca margem para criatividade, e portanto em que os tipos 1 estão muito bem e que eles conseguem fazer algo muito interessante. Quando vamos para os emocionais, no tipo 2, normalmente são pessoas muito ligadas a ajudarem os outros, a levarem a sua ajuda às pessoas. Daí eu vejo, por exemplo, muitos enfermeiros e enfermeiras no tipo 2 que levam realmente o seu trabalho como uma entrega fundamental, trabalho social. Eles são muito atraídos por essa área, porque têm essa capacidade de se conectarem com os outros, de anteciparem a ajuda em relação aos outros. Em relação ao tipo 3, aí o fundamental em relação ao tipo 3 é que tenham projetos que sejam projetos vencedores. Que sejam projetos que possam demonstrar aos outros, porque o tipo 3 a questão não está, e sei então que temos aqui vários tipos de 3, de uma forma ou de outra, os tipos de 3 não está na questão do sucesso dos seus, ou não está só no sucesso dos seus empreendimentos. É fundamental esse sucesso, mas também é importante que os outros vejam como eu sou bem sucedido. Então, essa é uma característica fundamental dos tipos 3, com grande sensibilidade que, por vezes, para conseguirem atingir os objetivos, que é algo muito importante também para o tipo 3, essa parte mais sensível, por vezes, fica pelo caminho, porque é muito mais importante o fim que propriamente o meio. Mas é isso que os leva realmente a grandes projetos e a conseguirem cumprir grandes metas. Em relação ao tipo 4, digamos que há aí uma característica, a capacidade estética do tipo 4, que é inigualável. Perceberem o que é o belo, a ligação com a arte, a ligação com a origem de tudo e de todas as coisas, e a profundidade emocional dos tipos 4 é muito importante em relação aos projetos em que se colocam. Em relação agora passando para os mentais, portanto mais racionalidade, em relação ao tipo 5, a profundidade emocional que o tipo 4 tem é a mesma profundidade, mas neste caso não é emocional, é racional, que têm os tipos 5. São pessoas realmente muito profundas e as suas empresas e as suas ideias refletem isso. E normalmente são coisas muito bem estudadas. Os tipos 5 gostam de fazer planos muito bem feitos e têm realmente essa capacidade. Então, essas empresas vão refletir muito dessa capacidade de fazer planos, de algum isolamento a que os tipos 5 se gostam de ditar. Muitas vezes fazem projetos para eles próprios, com alguma dificuldade, às vezes até de relacionamento com os outros, de fazer... Não é que não façam sociedades também, não avancem com os projetos, claro que sim, mas por vezes têm alguma dificuldade, isto caso a sua inteligência emocional tiver algum déficit, dado que é normal que tenha uma capacidade extraordinária em termos da inteligência mental. No tipo 6, o tipo 6 gosta de avançar para aquilo que for, mas muito seguro. O que leva é que realmente é difícil que isso aconteça em termos de um novo projeto, de um novo empreendimento, porque é muito inseguro. Diz-se que ao empreender uma startup, em cada 10 startups, em cada 10 startups, 9 vão falhar. Portanto, e é uma coisa normal as empresas, portanto, os empreendedores ficarem pelo caminho em relação aos seus projetos iniciais. Mas isso é fundamental
também para o seu, digamos, para o seu próprio desenvolvimento. Essas falhas vão ser fundamentais, porque se tem esse espírito empreendedor, a pessoa vai continuar a empreender. E, portanto, essas falhas iniciais são, por vezes, muito, muito positivas para que isso aconteça. Na questão do tipo 6, é como há sempre essa necessidade de que as coisas estejam corretas, de que não haja essas falhas para garantir a segurança, são difíceis de empreender e, portanto, o tipo 6 tem que fazer um esforço superior em relação à confiança que tem que dar de que as coisas vão correr bem. Se não correrem bem naquele momento, vão correr bem num momento seguinte. Finalmente, o tipo 7. O tipo 7, normalmente, como disse, são projetos, que tinha referido já antes, são projetos que têm que ser... tem que divertir o tipo 7. Tem que ser algo em que essa pessoa se sinta feliz nesse projeto. Que a partir do momento em que não se sente feliz no projeto, vai embora e vai outro. Então, tem que haver alguma capacidade de resiliência do tipo 7 para continuar num projeto, mesmo nos momentos mais difíceis, que obviamente qualquer projeto empreendedor os vai ter, e portanto ele tem que treinar a sua própria resiliência para suportar esses momentos de maior dificuldade e não acabar com o projeto ali antes do tempo, digamos assim. Ok, eu penso que fiz aqui este tour em relação aos diferentes tipos de empreendedores e essas características. Não sei se está mais esclarecida relativamente às características de cada um, mas isto é uma abordagem muito, muito simplificada e que nós no nosso livro temos aqui isto mais informado. Eu gostaria de dizer que muito em breve, eu penso que muito em breve, nós vamos ter o livro à venda no Brasil, portanto vai passar a e-book. Nós já fizemos, digamos, a adaptação, que era a adaptação da escrita, que não é a mesma entre o português europeu, portanto o português em Portugal e o português do Brasil, e fizemos também uma adaptação cultural relativamente a algumas informações que temos, e muito em breve nós teremos o livro que se chama, aqui em Portugal ele chama-se 9 Formas de Empreender com Personalidade, e eventualmente no Brasil poderá ter um outro título, mas que pode ajudar muito a tirarem dúvidas sobre isso, porque ele é muito, em relação a cada tipo, tem muita informação específica sobre isso. Fantástico, Antônio! Você fez um trabalho fantástico aí de resumir, dificílimo resumir, com tanta maestria, as 9 personalidades, falando aí características específicas, mas foi muito bom, Antônio, deu para entender e pisca aí o microfone, deu para ter uma visão geral de como é que funciona cada personalidade no empreendedorismo. Excelente! E olha, você quer saber mais? Enquanto esse livro não chega aí no mercado com português do Brasil, 9 Formas de Empreender com Personalidade, com Antônio Cordeiro, segue ele aqui no Clubhouse, segue ele também no Instagram, ele é o Eneagramos, com 2 N's e 2 M's, 2 N's de navio e 2 M's de Maria. Eneagramos no Instagram, também no YouTube ele é Eneagramos, muito fácil de encontrar. É só escrever Antônio Cordeiro, Eneagrama, que você vai achar facilmente ele tanto no YouTube quanto no Instagram. E é lógico que eu vou trazer o Antônio aqui outras vezes. Essa sala é semanal. Nós estamos aqui semanalmente falando do Eneagrama de uma maneira bem aberta, viu, Antônio? A gente fala aqui, recebe as perguntas, fala do básico, fala dos centros de inteligência, vai tocando, fazendo tipo um ping-pong naquilo de acordo com a necessidade de quem vem aqui. E às vezes, quando as pessoas têm dúvidas sobre o seu Eneagrama, a gente, ao vivo mesmo, procura tirar a dúvida das pessoas, sempre esclarecendo que cada um precisa ter a palavra final daquilo que aonde você se encaixa, onde você se encontra. Antônio, eu quero te agradecer muito, muito por ter vindo, e espero que a nossa parceria aqui da conversa, espero que você venha outras vezes, possa divulgar o teu trabalho, possa conversar, e
abrilhantar aqui com a tua experiência, com a tua sabedoria, com a tua inteligência sobre o Enneagrama, que é tão espetacular e faz falta, porque a gente precisa se conhecer para a gente ser feliz no nosso potencial máximo, para a gente aproveitar a vida da melhor maneira possível. E eu queria te pedir as tuas considerações finais. Ok, muito obrigado da sua indicação e fico muito contente porque vi ali muito micro ali ligando, desligando, e isso é um indicador realmente muito bom e que nos leva a uma ainda maior motivação em relação. Eu queria só esclarecer um aspecto fundamental para fechar muito rapidamente e que tem a ver com um mito do Enneagrama. É que muitas pessoas pensam que o Enneagrama é um tipificador, isto é para nos encaixar, para nos colocar numa caixinha, numa dessas 9 caixinhas. Não, o Enneagrama não é isso. O Enneagrama é para nos explicar que nós é que nos colocamos nessa caixinha e serve o Enneagrama que é para nos ajudar a sair da melhor forma possível da caixinha. Essa nossa caixinha também é muitas vezes chamada da zona de conforto. É para nos retirar da zona de conforto. Isso sim é o Enneagrama. Saber qual é o nosso tipo é o início do trabalho do Enneagrama. Tudo aquilo que é verdadeiramente o Enneagrama é tudo o que vai para lá de eu saber qual é o meu tipo de personalidade. Ótimo, obrigada por ter dito isso. E eu tive até a inspiração de colocar o nome dessa sala de Enneagrama a Chave Mestra, que é a chave mestra que abre a nossa cela, que nós mesmos nos colocamos lá. Foi inspirado exatamente nisso, Antônio. Obrigado por ter falado isso. Quero te agradecer também. E quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado também da minha parte. Obrigado a todos pelo vosso interesse nesta matéria. Muito obrigado. Obrigada, querido. E uma excelente semana para todos vocês. Na semana que vem, a gente está de volta.